Olha a minha máscara nova. Ela é azul, azul escura. Legal, né? Eu vou tirar agora da maneira correta, ó. Pelo elástico. E aí depois, ó. Álcool na mão. Viu? E é assim que a gente tem que fazer sempre. Álcool gel na mão. Também pode lavar com água e sabão. Tem o mesmo efeito. O importante é que elas estejam limpas e higienizadas. Vamos começar nossa aula? Pega seu livro de ciências. Abre na página 25. Põe a data aqui em cima. E hoje é dia 3. Hoje é 3/6/2020. Nós vamos falar sobre plantas. Lembra que a gente já conversou? Gente, essa minha faixa é azul também. Olha que linda, minha mãe que fez. Lembra que a gente já conversou que as plantas são seres vivos? Por quê? Alguém lembra? Porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Para uma planta crescer, ela precisa de água. Precisa dos nutrientes que ela tira do solo, sais minerais, ar, luz e calor do sol. Assim como todo ser vivo, os vegetais nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Dá uma olhadinha nas plantas aqui que estão desenhadas, ó. Nasceu pequenininha, um brotinho com folhinhas verdes, cresceu, virou uma árvore, se reproduziu, deu frutinhos ou florzinhos onde saem sementes. E depois ela morreu. As plantas e os vegetais podem ser encontrados em diversos ambientes. As plantas vivem fixas na terra. As que vivem fixas na terra chamam-se plantas terrestres. As plantas terrestres são capazes de viver sobre rochas, galhos de outras plantas, que a gente chama de parasitas. São plantinhas que nascem em cima de outra planta e tiram o alimento daquela outra plantinha que ela nasceu em cima. E os vegetais que vivem na água são chamados de aquáticos. Como a gente aproveita os vegetais, gente? Como nós podemos aproveitar os vegetais? As plantas são bastante utilizadas pelos seres humanos em diversas formas na alimentação, ornamentação, produção de remédios, roupas. Vocês sabiam que o tecido ele vem da planta? Você sabia que tem uma planta, chama-se o algodoeiro, algodão, ele nasce, vocês sabiam que o algodão ele nasce da planta? É uma árvore, aqui no quintal da minha tia tem. Qualquer dia eu vou tirar uma foto para vocês verem. Fica tão bonitinho quando nasce o algodão, fica cheio de floquinhos como se fosse neve. As frutas e verduras e hortaliças são usadas na alimentação. O algodão tá até aqui, ó. Olha o desenho do algodão. A gente pode fazer tecidos, dos quais a gente faz as roupas, as faixas, as máscaras. E vários vegetais, como o hortelã, por exemplo, é na produção de chás e remédios. Já tomou um chazinho de hortelã? Eu adoro, porque apesar de eu tomar ele quente, ele é refrescante. Na ornamentação também, os vegetais são utilizados para decorar os ambientes. As flores nos jarros, os cactos são tão lindos para decorar. Eu adoro cacto, gente. Então vamos lá, vamos fazer a atividade? Observe as plantas e classifique-as de acordo com as palavras do quadro abaixo. Então aqui, ó, essas plantas, essas plantinhas, vocês vão escrever aqui do lado se elas são aquáticas ou terrestres. Cada plantinha dessa.
tá bom? Número 2. Pinte a figura que mostra uma mangueira e depois responda. Pinte a figura que mostra uma mangueira. Uma mangueira é o quê? É uma árvore que dá mangas. Então pinta aí pra gente. De que a mangueira precisa para viver? De que uma planta precisa para viver? Nós já falamos isso alguns minutinhos atrás. O quê? Água, luz do sol, calor do sol, alimento que ela tira da terra e o ar. Qual a parte da mangueira que é utilizada pelas pessoas? O que a gente tira da mangueira? A manga, isso aí. Como se chama o fruto que nasce da mangueira? Número 3. Os vegetais servem para os seres humanos e outros animais. Observe as cenas e numere corretamente. Então, ó, tem a cena 1, a cena 2, a cena 3 e a cena 4, ó. 1, 2, 3, 4. Agora responde. Agora vamos botar o número no lugar correto. O homem utiliza para construir móveis. Qual é a figura? Serve de abrigo para os animais. Qual é a figura? Alimenta os seres humanos. Qual é a figura? Serve de alimento para os animais. Qual é a figura? Agora que a gente já terminou essa página, a gente vai continuar o assunto de plantas, tá bom? Aqui, ó. Porque um trabalhinho vai complementar o outro. Vamos lá. As partes da planta. A gente já sabe que a planta é um ser vivo, porque ele nasce, cresce, se reproduz e morre. A gente já sabe que ele precisa para viver água. A gente sabe que ele precisa para viver de água, luz do sol, calor do sol, nutrientes do solo, ar. A gente sabe que a planta precisa disso para viver. E agora a gente vai falar das partes da planta. Tá bom? Vamos dividir as plantas em partes. Uma planta completa possuirá várias partes que possibilitam e garantem a sua vida e sua reprodução. As partes da planta são raiz, caule, flor, fruto, folha e semente. Tá? Pode pôr a data aqui, gente? Esqueci de pedir, desculpa. Tá vendo, ó? Caule, sementinha que caiu da árvore, a raiz, as folhas aqui verde, o fruto e as florzinhas. Essas são as partes da planta. Agora vamos falar para que serve cada uma. A raiz é o suporte da planta. Geralmente, ela fixa a planta na terra e retira da terra a água e os nutrientes dos quais ela precisa. Existem algumas raízes que servem de alimento, como, por exemplo, a cenoura, a mandioca, a beterraba. São raízes, a gente come, né? Mas são raízes. O caule, ou tronco. O caule sustenta os galhos. Então, a gente tem a raiz, que fica debaixo da terra. E dali ela tira a água e os alimentos. Aí a gente tem o caule, que sustenta ela em pé e leva os alimentos por dentro dele para chegar às folhas, nos galhos, nas folhas, nas flores. Ele serve tipo um caninho, como se... A gente não tem aqui, ó, a nossa veia que passa o nosso sangue. Dentro do caule também tem o caminho que passa os nutrientes da planta. As flores. As flores são responsáveis pela reprodução de muitas plantas. Elas sofrem transformações, dando origens ao fruto.
Os frutos guardam a semente da planta, que darão origens a outras plantas. Os frutos são importantes para a nossa alimentação, pois são ricos em açúcares e vitaminas. É importante comer aproximadamente 3 porções de frutas diferentes durante o seu dia. Ó, tá vendo? As folhas absorvem a luz do sol e servem de energia para a planta. As folhas, elas absorvem a luz do sol, que serve de energia para as plantas. E as folhas também são responsáveis pela respiração da planta, você sabia? Algumas folhas são utilizadas na alimentação humana, como o alface, a couve, o espinafre. Outras servem de medicamento, como é o caso da erva cidreira, do boldo, do hortelã, o alecrim. E elas têm formatos e tamanhos diferentes. Vamos às atividades? Número 1. Escreva o nome das partes do vegetal nos locais indicados. Vocês vão olhar o número que tá aqui, ó, e vai escrever no lugar certo, ok? Número 2, vamos responder a adivinha? O que é? Tem apenas uma manga. E tem apenas um na manga. E no mamão tem um montão. Se cair em solo fértil, outras plantinhas brotarão. São as Isso aí. Ligue cada função da planta à parte do vegetal responsável por ela. Ó, vamos ver se vocês lembram. A gente já falou para que serve cada uma, lembra? Transformam-se em frutos. Quem são que se transformam em frutos? Não vou falar. Guardam as sementes que darão origem às outras plantas. Quem é que guarda a semente lá dentro? Não vou falar. Sustenta os galhos. Quem é que sustenta os galhos que a gente falou? As flores e os frutos. Absorvem a luz do sol. Quem é que absorve a luz do sol, gente? Geralmente, fixam as plantas na terra e retiram dela o alimento e os sais minerais e a água. Isso aí. Marque com um X a palavra que completa a frase. Ele deu uma rosa para a professora. A rosa é uma... O que a rosa é? Flor, raiz ou semente? Isso aí. Mamãe gosta de alface. Alface é uma fruta, folha ou semente? Faça um lindo desenho de uma planta completa e depois encontre o nome das partes dela no diagrama abaixo. Vocês vão desenhar uma plantinha e depois vocês vão procurar as partes da planta nesse caça-palavras. Só lembrando, hein? Raiz, folhas, caule, frutos e sementes. Agora que a gente acabou com esse bendito, deixa a gente vir pra cá, ó. E aí, galera, pegamos esse? Vamos lá. Página 81. Numere as cenas de acordo com as etapas de desenvolvimento da planta. 1, porque acontece primeiro, depois 2, depois 3, depois 4. Número 2, dando pausa e fazendo, ok? Número 2, marque com X de acordo com a classificação de cada planta. Se ela é aquática ou se ela é terrestre. E número 3, ligue cada vegetal à sua utilização. Então, para que serve o algodão? Para que serve a flor, a rosa? Para que serve a árvore que dá frutinha? Para que serve as folhas de alguns vegetais?
É isso aí? Número 4, meus amores, aqui na página 82, olha. Vocês vão escrever nesses quadrinhos a primeira letra de cada figura para poder formar palavras, tá bom? Então, se eu tenho um rato, rato começa com R, bota só o R. Combinado? Número 5, Ana Luísa quer conhecer algumas plantas que vivem na terra. Trace um caminho para o jardim pelo qual ela passe apenas por plantas. Isso aí, vamos lá, gente, ó. Página 83. As partes da planta. Observe a legenda e escreva no lugar adequado de acordo com as imagens. Então, eu tenho aqui, ó, número 1, raízes, 2, caule, 3, folha, 4, flor, 5, fruto, 6, semente. Vocês vão identificar o que é cada uma dessas figuras e botar o número correto, tá bom? Agora, com a ajuda da mamãe, vocês vão pesquisar e dizer um exemplo de vegetal cuja parte citada é utilizada na alimentação. Então, vocês vão procurar uma raiz que serve de alimento, um caule que serve de alimento, uma folha que serve de alimento, uma flor que serve de alimento, um fruto que serve de alimento e uma semente que serve de alimento, tá bom? Número 3. Observe a imagem da planta e escreva o nome de suas partes. Tem uma árvore aqui, que ela tem folha, flor, fruto, caule, raiz. E vocês vão escrever o que é cada coisa, tá bom? Ó, por exemplo, o que é isso aqui vermelhinho? Ah, tá, bota o nome aqui, ó. O que é isso aqui verdinho? Ah, tá, bota o nome aqui. O que é isso aqui branquinho? Ah, bota o nome aqui. E esse aqui é o quê? Ah, bota o nome aqui, ó. O que é isso aqui embaixo? É isso aqui, ó. É raiz, né? Posso falar não, gente. Número 4. Vamos virar a folha, página 84. Número 4. Junte as formas e descubra o nome das frutas. Então, vocês vão pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Todos os triângulos e vão formar o nome de uma fruta. Todos os círculos formam o nome de outra fruta. Todos os quadrados, o nome de outra fruta. Numere as imagens de acordo com as partes da planta que foram utilizadas. 1 para caule, 2 para flor, 3 para raiz, 4 para folha, 5 para fruto. Número 6. Faça um X na palavra que completa cada frase. Letra A. Ele deu uma rosa à professora. Rosa é uma. Nós comemos laranja. A laranja é um. Mamãe gosta de alface. A alface é uma. Número 7 e último para encerrar com chave de ouro. Vamos copiar as frases corretas. Vocês só vão copiar o que estiver falando certo. Os vegetais são seres vivos? Se for, copie a frase. As plantas são diferentes? Existem plantas aquáticas? Todas as plantas são terrestres? As plantas podem se locomover? Desculpa, letra E. As plantas não podem se locomover? Desculpa. As plantas não podem se locomover, tá? Por hoje é só, pessoal. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.